Vinícius vivia uma vida complicada junto de seu pai. Após a morte da sua mãe há 3 anos, ele nunca mais foi o mesmo. Seu pai, antes gracioso e autêntico com ele, era um pai exemplar antes de tudo. Porém, depois que a esposa dele morreu, ele passou a beber e entrar no mundo das drogas. Era uma vida que ele entrou somente para tentar se autodistrair de tudo o que havia acontecido. Porém, é claro, a realidade voltava à tona quando ele não tinha dinheiro para manter seus vícios. E essa raiva toda ele descontava em seu filho. Vinícius odiava seu pai por causa disso. Um bêbado drogado que só o maltratava. Ele vivia tentando sair de casa para ver se seu pai pelo menos o deixava em paz temporariamente. Mas o seu pai sempre ia atrás dele e o mantinha dentro de casa. E isso só irritava Vinícius cada vez mais ao ponto de querer morrer às vezes. Ele pensou em suicídio, mas ele levou isso como última opção caso sua vida nunca melhorasse, só piorasse conforme o tempo. Na escola, todas as outras pessoas só enchiam o saco de Vinícius, por conta de algumas cicatrizes das vezes que ele apanhava de seu pai. E isso só entristecia mais ainda. O seu pai uma vez ficou tão, mas tão irritado com Vinícius por ele ter saído uma vez escondido, que ele fez algo que o marcaria para sempre. Certa vez, na hora que ele descobriu que seu filho havia saído, ele simplesmente, com toda a força que tinha quando seu filho voltou para casa, pegou uma faca e cortou a boca de seu filho, bêbado e drogado, enquanto Vinícius gritava de dor, mas ninguém apareceu para ajudá-lo. Depois, é claro, ele foi no hospital e tentou falar que foi seu pai que fez aquilo, mas ele não conseguia. A boca dele rasgada em todos os cantos era algo horrível de se ver. E depois desse ocorrido, quando ele voltou para a escola, todos os deram um apelido para ele de Boca de Sacola. E isso fez com que Vinícius queria se matar. Ele a qualquer custo queria se matar. Ele queria, e não importava como, ele só queria se matar. Não importava o jeito, ele queria. Ele queria dar um fim à merda que era a sua vida. Mas transpassou, pois ele não conseguiu. E o tempo foi se passando, e cada vez mais seu pai se drogando, e Vinícius querendo logo que aquilo acabasse. Uma hora ele provavelmente teria uma overdose, Vinícius pensava. E quando menos se esperava, ele foi até o hospital depois de voltar na escola, e lá estava o seu pai. Uma overdose de drogas. Enquanto ele encarava seu pai nem conseguia falar ou abrir os olhos de tão inchado que seu rosto ficou. Devido à queda que ele sofreu ao ter a overdose, ele estava quase irreconhecível. E ele ficou lá encarando seu pai no hospital pensando: será que finalmente isso vai ter um fim? Ele voltará à realidade e se tornará melhor? Mas não teria nenhum tipo disso. Ele sempre pensava que seu pai só pioraria conforme o tempo. E o bullying em volta dele só crescia cada vez mais. Sem pai, sem mãe, sem ninguém. Então, depois que ele saiu do hospital e deixou seu pai lá, ele decidiu caminhar um pouco. Enquanto a vida dele se tornava um cinza sem cor, nada estava tão bem para ele do que a paz daquela caminhada. Era isso que ele pensava. Ele pensava que talvez seu pai melhorasse um dia, mas isso ia lentamente se esvaindo. Conforme o tempo se passava, ele caminhava mais de uma floresta que havia perto do hospital. Ele só queria ficar lá, feliz na solidão daquele lugar. Então, continuar.